Gente, Artes Fazer Amigos hoje tem um assunto muito especial para tratar durante o programa todo. Nós vamos estar falando sobre as licitações públicas, nós vamos estar falando sobre os avanços da legislação nesse país. E para falar sobre isso nós trouxemos uma pessoa muito especial, Dr. Luciano Elias Reis, que além de advogado é presidente da Comissão de Gestão Pública aqui no Paraná. Dr. Luciano, é um prazer ter no Artes Fazer Amigos. E hoje o Poder Judiciário vive nessa situação dos processos. Houve agora há pouco tempo as Olimpíadas, a Copa, agora as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Eu gostaria de saber do senhor, nós vamos tratar sobre esse assunto hoje, e eu gostaria de falar sobre hoje a legislação de licitação precisa ser alterada. Como é que é todo esse mundo que a gente vai conversar hoje? Primeiramente, gostaria de agradecer de estar aqui. É um grande prazer, Alexandre, estar no seu programa. Já sempre recomendo e já ouvi muito sobre o seu programa. E ainda mais falando sobre um assunto interessante, que é objeto dos meus estudos, tanto acadêmicos quanto profissionais, que é a parte de licitação pública, né? Para aqueles que não sabem, só escutam, né? Porque nos noticiários, todos os dias nós temos assuntos relacionados a licitações, nem sempre são bons assuntos, são bons temas, mas licitação pública ela é um procedimento para legitimar o Estado a escolher alguém a ser contratado. Então é um procedimento administrativo onde o Estado escolhe o seu futuro contratado. Atualmente nós temos a Lei 8666 de 1993, a Lei de Licitações, chamada Lei de Licitações. Depois nós temos algumas outras legislações, como a Lei do Pregão, a Lei 10.520, e para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, para as Paralimpíadas, a Copa das Confederações, foi criada uma outra lei, que é uma lei também na parte de licitação, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, que tanto se falou, né, o RDC, o regime diferenciado de contratação. Alguns brincam até que seria um regime para buscar a aceleração das licitações, dos contratos administrativos, e esse foi o objetivo realmente, porque a Lei 8666 e os eventos, nós tínhamos um termo para acontecer, e ela, com a Lei 8666 provavelmente nós não conseguiríamos ter a agilidade e a rapidez. A Lei do Regime Diferenciado de Contratação trouxe várias novidades, melhor dizendo, várias novidades na parte de licitações e contratos diante da nossa atual legislação. A nossa lei de 1993, se pararmos para pensar, eu sempre faço um paralelo com a questão da informática, né? A informática na década de 70, em 1993, quando nós tivemos a lei 8666, que é uma lei que essencialmente foi pensada em obras e serviços de engenharia, ainda que se aplique a todos os objetos, mas é uma lei de 1993 em que nós temos uma realidade diferente de agora, 2014, 2015, né? A globalização, tudo mudou, tudo está mudado. Tudo mudou, tudo. Se para pensar que em 93 nós não tínhamos aí a questão do próprio celular, né? O celular ainda estava engatinhando, a parte do celular ainda eram aqueles Iridium, dentre outros, né? Nós nem se falava em 3G, muito menos em Wi-Fi, né? Que sim, hoje está tão tranquilizado e até pacificado, podemos assim dizer, no dia a dia de todos nós. Então, a lei, dentro daquele contexto e no atual contexto, ela precisa ter algumas reformas. Me parece essencial a necessidade de reformas, de atualizações da Lei 8666 e a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, que veio para a Copa, para as Olimpíadas, para as Paralimpíadas, para a Copa das Confederações, ela já trouxe alguns avanços. Mas isso está sendo usado fora esses eventos especiais? Então, ela inicialmente, essa é uma excelente pergunta, porque até ontem eu falava sobre esse assunto, né? A lei do RDC, ela veio inicialmente para esses 4 temas e para todas as obras de infraestrutura nas cidades sedes até 350 km das cidades sedes. Só que o que aconteceu? Começaram a verificar que era uma lei que agilizava o processo licitatório, diminuía o prazo para a realização, concretização do processo licitatório. Então, começou a se estender. Aí, então, inicialmente a lei era para essas pequenas e pontuais, pequenas, entre aspas, né, diante da realidade, e pontuais casos,
Daqui a pouco a lei do RDC foi para o SUS, para as questões do SUS, para as questões do PAC, para a questão de presídio, e foi se alargando. Então hoje a lei de regime diferenciado de contratação, que inicialmente era tão somente para esses eventos, já alcança outros vários eventos. Em maio de 2014, houve uma tentativa de passar essa lei do RDC para todo e qualquer caso, porém não passou no Senado. Então chegou a passar pela Câmara dos Deputados, mas pelo Senado houve aí uma derrota, né, na época do governo, podemos assim dizer, pela opção dos senadores foi de não passar para qualquer caso a lei do regime diferenciado de contratação. Tem avanços no RDC? Tem, mas tem também situações que nós temos que entender que não são boas e que não deverão ter continuidade, do meu ponto de vista. A lei do RDC, ela se para a questão de imprensa e muitos veículos de comunicação se resume a dois aspectos: contratação integrada e orçamento sigiloso. Mas eu sempre costumo dizer que esses são alguns dos instrumentos que estão previstos na lei do RDC. Ou seja, o orçamento sigiloso é um instrumento possível, ou a contratação integrada é outro instrumento possível. Mas nós agora temos um leque, nós temos várias ferramentas lá na lei do RDC e que poderão ser usadas, porque a contratação integrada, hoje, nós temos aí uma grande crítica, porque a contratação integrada ela tem até amparo e possui uma similaridade com a previsão na legislação de licitação da Petrobras. E o orçamento sigiloso, a questão que alguns falam que ofenderia a publicidade. Na verdade, não me parece aqui que haja uma ofensa à publicidade, mas uma reserva à questão, à publicidade durante o processo licitatório, para evitar um prejuízo maior. Porque quando você fala em orçamento sigiloso, no regime diferenciado de contratação, é aquela questão: se você vai a uma loja e você fala, olha, eu tenho R$100 para gastar e não estão lá os preços demarcados, a pessoa vai falar, opa, quanto custa esse livro? 100. Você tem R$100, Agora, se você falar, eu não vou te falar quanto que eu tenho, eu quero comprar esse livro, aquele que vai te vender o livro vai ter que jogar um preço mais real, né? Vai ter que jogar um preço fidedigno com relação ao que realmente ele custa. Se você falar, não quero, ele vai diminuir. Agora, se você já fala, eu tenho isso para gastar, é na questão que às vezes numa compra e venda de carro, né, entre as pessoas nós temos essa situação. Barganha, né? A questão da barganha, da oferta e a procura. E diga uma coisa, doutor, quais as principais dificuldades enfrentadas hoje pelo poder público para licitar e contratar bons objetos aliando a qualidade e preço? Hoje nós temos uma grande dificuldade que passa pelo planejamento. Então, nós costumamos verificar leis de orçamentos que são alteradas, não são cumpridas. Quando a gente fala na lei orçamentária, então, seja no PTA, no plano plurianual, em que nós temos um planejamento há 4 em 4 anos, na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual, as leis orçamentárias, elas são leis do quê? De planejamento. E a licitação e o contrato que é celebrado pelo poder público é uma consequência desse planejamento. Então, quando você tem falha de planejamento, você tem falha na licitação e no contrato administrativo. Então, às vezes, quando se verifica, não houve tempo hábil para licitar. Como assim não houve tempo hábil para licitar? Será que a necessidade surgiu de maneira imprevista ou não houve planejamento tempestivo para abrir a licitação no momento adequado? Então, olha só, doutor, vou lhe interromper um pouquinho, nós vamos chamar os comerciais, a gente já volta para dar continuidade nesse assunto importantíssimo, para que você tenha um pouquinho mais de noção de como é que isso ocorre no Brasil, de uma forma bem mais tranquila para você em casa, tá bom? Não saia daí que a gente já volta. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Centro Automotivo Ingo Hoffmann, pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico, geometria computadorizada, suspensão, disco e pastilha de freio, sistema de direção, conserto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffmann, pneus e serviços.
em frente ao Shopping Barigui, no Ecoville. Camargo Arte. Em seu acervo, obras de autores nacionais. Mais de 800 modelos de moldura, entre elas, alguns padrões de exportação. Espelhos, gravuras, móveis de estilo e móveis de demolição. Luminárias, artesanatos nacionais e importados de várias regiões. Camargo Arte. Itupava 644 com estacionamento. camargoarte.com.br. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Bom, estamos de volta aqui então para você, dando continuidade nesse assunto, que é licitações, contratos públicos e tudo mais, na voz do Dr. Luciano Elias Reis, advogado e presidente da Comissão de Gestão Pública aqui do Paraná. Doutor Luciano, nós estamos falando então a respeito dessa questão de planejamento e tudo mais. Por favor, vamos dar continuidade. Então, o que acontece? Há uma falha de planejamento na administração pública brasileira. Não é uma realidade da administração pública federal, ou da administração pública estadual, ou da administração pública municipal. Essa é uma falha global da administração pública brasileira. É claro, existem exceções, mas o que nós verificamos hoje é um atrapalho, por exemplo, acaba se atrapalhando a administração pública na questão do planejamento. Então é como se nós tivéssemos, por exemplo, temos um filho em casa e nós não nos programamos de que acabará a fralda. Aí chegando à noite, acaba a fralda, tem que sair de madrugada para procurar fralda para comprar, para que possa o seu filho usar. Então, administrar, o que isso representa? Uma falha de planejamento. Se você soubesse que estava acabando, você já teria comprado de maneira antecipada para que não tivesse que sair de madrugada. Ou seja, um exemplo bem simples na vida cotidiana. Sim. E a administração pública, infelizmente, ela não se planeja de maneira adequada. Mas por que ela não se planeja de forma adequada? Isso é para... O senhor consegue me explicar ou não? Olha, a causa, às vezes... Pode ser muitas. São várias causas. Às vezes falta de preparação, falta de qualificação do pessoal do planejamento, falta de, inclusive, muita modificação de pessoal. Então, é muito comum nós temos, quando muda mandato, praticamente como se mudasse a administração pública. Se verifica isso na parte de licitação em prefeituras, que eu brinco que é o mais perto do cidadão. Muda o mandatário, muda a gestão, sai toda a parte. Ou seja, fica tudo pela metade. Tudo pela metade e entram novatos. Nada contra os novatos, mas é que na verdade se esquece a história. Se esquece a estatística. Então, às vezes, infelizmente, nós temos situações em municípios que o pessoal não chega a levar o computador embora, como se o computador fosse dele. Então ainda existe aquele enraizado um patrimonialismo, né? Ah, não, era da nossa gestão todos esses dados. Não, esses dados são do Estado. Como é que nós vamos dar andamento num processo o qual nós não sabemos aonde parou, como dar continuidade, e acho que é isso que é uma das doenças, né? Essa é uma das doenças, é o patrimonialismo que ainda existe. Então você tem em troca de mandato o pessoal apagando, formatando o Winchester até hoje, apagando todos os dados do computador. Então entra um novo mandatário, ele não sabe quantas resmas de papel foram compradas no ano anterior, quantas eram necessárias, quantas foram compradas há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Ou seja, uma questão de planejamento. Doutor, me diga uma coisa, isso ocorre só no Brasil?
Olha, não é só no Brasil, não é uma exclusividade no Brasil, porque nós verificamos isso na literatura, né? Ou seja, quando nós estudamos outros manuais, outros livros de outros países, nós também verificamos que há uma necessidade de uma maior ênfase no planejamento. É que nem o planejamento de grandes obras de infraestrutura. Ora, existe uma grande a literatura atualizada espanhola sobre os resquícios e as consequências das parcerias que aconteceram, as parcerias público-privadas na Espanha. Então não é uma realidade, ora, só brasileira, porque lá então há uma grande crítica por vários autores, né, espanhóis com relação às consequências dessas grandes obras de infraestrutura e com relação ao valor dessas obras futuramente. Então a gente não pode ficar pensando só no hoje, temos que pensar a médio e longo prazo. Pensar a médio e longo prazo, quando a gente fala em licitação, eu sempre costumo dizer, você licita remédio, você vai licitar esse ano, licitou o ano que vem, vai licitar outro ano, vai licitar outro ano. Então se você sabe que vai ter que licitar, vamos pensar no ano que vem, você já tem que pensar quando que efetivamente você precisará, como é que está o seu estoque, quando que você vai ter que deflagrar o processo licitatório na fase interna, numa fase de planejamento interno, para depois fazer a licitação na fase externa e pensando já em todos os possíveis problemas que poderão acontecer para que termine aquela fase externa, nós venhamos a celebrar o contrato e posteriormente na execução do contrato que o medicamento esteja à disposição da população, do povo, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Mas isso já não deveria ter sido pensado lá dentro? Ou o problema são as pessoas? Porque o senhor explicando aqui parece ser uma situação óbvia, né? Uhum. É uma coisa que teria que existir lá dentro. Por que não existe? O problema são as pessoas, o problema é a gestão, encontrar essas pessoas certas, ou o que acontece? Existe, nós temos uma série de fatores, né? Existe a questão do pessoal, dessa troca muito grande de pessoal, que ocorre em pouco prazo de tempo, de acordo com o mandatário, de acordo com o governante, de acordo com quem é a autoridade, e aí se verifica essa troca, e às vezes em funções essenciais, com os cargos em comissão, aqueles cargos de confiança. Esse é um dos fatores. Outro fator é pensar que assumiu um novo mandatário, um novo governante, muda tudo que o outro não presta. Não, nós temos uma continuidade. Eu brinco, né? Até que os servidores que estão da casa, os servidores efetivos, concursados, eles estarão sempre no navio. Então muda às vezes um ou outro marinheiro, um ou outro que vai tocar o navio, mas os marinheiros lá permanecem, os servidores permanecem, e nós temos que valorizar esse pessoal. Então, inclusive, uma falta de profissionalização do serviço público hoje. Então não se capacita, não se faz um treinamento adequado, não dá condições a esses servidores exercerem seu papel. Mas isso não parece que é uma coisa feita de propósito até para que aconteçam essas bagunças orçamentárias, essas bagunças licitatórias? Ora, eu prefiro não pensar na... Não vamos comentar. Eu prefiro não pensar que existe uma má-fé, mas eu acho que é um problema de gestão. É um problema de gestão. É um problema de gestão. Não adianta a gente querer esconder o sol, não adianta a gente querer esconder o sol com a peneira. A gente sabe que as coisas estão visíveis, todo mundo reclama, é óbvio, como a gente estava falando até agora, não é só o Brasil que passa por problemas dessa situação que estamos aqui, o mundo inteiro, mas parece que no Brasil a coisa é mais... não se tem uma vontade maior de tentar resolver. Agora está tendo, né, essa loucura toda, inclusive os escândalos noticiados mostram a falta de capacidade de controle. Eu acho que seria isso, né, doutor? Hoje o que acontece? Você tem o controle nosso ainda que já exista, mas nós temos ele ainda num estágio que ainda tem muito a avançar, né? Tem muito a avançar, muito a serem escutados esses controles, porque às vezes também não há a devida importância por parte dos governantes sobre os controles.
Há necessidade de um maior equilíbrio também entre o controle e o controle também efetuado pelo Poder Judiciário. Isso é uma necessidade hoje. Quando a gente verifica aí uma notícia recente em que um órgão de um grande controle que hoje nós temos na administração pública brasileira reclama de que há uma diminuição no seu orçamento, e ele é um órgão pequeno já, mas que tem uma função muito importante e tem diminuído seu orçamento para o exercício futuro, aí você já não está colocando como prioridade o controle. Nós temos que priorizar o controle, temos que ali qualificar os órgãos de controle, dar condições para trabalho para aqueles que ocupam essas funções de controle. Então, se nós, ao invés de estruturarmos, retiramos e não damos a devida estrutura, não repassamos uma verba adequada a esses órgãos de controle, é claro que o controle vai ficar deficitário e vai permanecer deficitário. Olha, eu acho que está dando para esclarecer. Nós vamos chamar os comerciais mais uma vez, a gente vai voltar e nós vamos chamar a sua atenção para que você saiba como que você, como cidadão, pode fazer a sua parte nesse controle, ajudando as pessoas do bem, que querem que tudo isso seja resolvido. No caso, nós que estamos aqui passando esse assunto para você e debatendo, tá bom? A gente já volta. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br. A Escola de Natação Amaral é pioneira em natação para bebês e infantil, com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Olha só, estamos de volta aqui com o Dr. Luciano Elias Reis, falando sobre licitações, sobre contratos, sobre a vida pública, como é que está o Brasil, o que seria ideal para que as coisas mudassem nesse país dentro desse assunto. E, Dr. Luciano, voltando, eu gostaria de enfatizar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre aquela parte que nós passamos e acabou se estendendo sobre qualidade e preço, que nós estamos falando dos serviços. Hoje nós temos esse problema na administração pública, né? Até porque o próprio agente público se vê, seja pelos órgãos de controle, seja pela uma pressão, sempre pensando no preço. Então nós temos a grande maioria das licitações hoje no Brasil, ela é pelo menor preço. O julgamento, o critério que de aferir quem será o licitante vencedor, o fornecedor vencedor e será contratado pelo poder público é o menor preço. E aí eu brinco que a gente tem, às vezes vai numa administração pública, tem o copo pela dedo, né? Ou seja, aquele copo que você coloca o café, você já inclusive queimou o dedo porque mas era mais barato. Era mais barato. E a gente começa a se preocupar muito no preço
e esquece da qualidade. Você começa a comprar, às vezes, maquinários que têm um preço menor, mas um custo de manutenção muito caro. Então a gente hoje precisa conscientizar na administração pública, principalmente na administração pública, ter essa conscientização da busca do quê? Da melhor solução. A melhor solução não é o mero custo financeiro. E também não é o mais caro. Não é o mais caro. É o que tem a relação custo-benefício ideal para o trabalho. Custo-benefício para o trabalho. E como que às vezes alguns falam, mas isso não é possível ser feito no edital de licitação? É possível. Hoje, por exemplo, a lei do RDC, ela chega expressamente a falar dos custos-benefícios, de pensar nos custos de manutenção. Ou seja, a gente tem que pensar na solução, não pensar no mero objeto, na vida útil. Justamente na vida útil. Pensar qual é o custo da manutenção. A gente não faz assim no carro, quando a gente vai comprar um carro no âmbito particular. Quando o Alexandre vai comprar um carro, ele não olha não só a questão da beleza do carro, a economia, equipamento. Mas vai verificar quanto será que é o valor da manutenção do carro. Quando for fazer a revisão de 10 mil, quando for fazer a revisão de 20 mil, aquele pneu. Mas isso, doutor, eu tenho até comentado, ainda hoje estive com o doutor Oscar Villanueva, gravando com ele, e a gente falava muito disso. As pessoas costumam, aqui no Brasil, cuidar de doença. Cadê a prevenção? Né? Sairia muito mais barato para o governo se trabalhasse a prevenção das doenças do que cuidar dessas depois instaladas, né? Mas aí existem muitas coisas por trás de tudo isso, mas é justamente isso, é você cuidar para evitar ter gastos maiores lá na frente. E para isso você tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. E o planejamento pode sim ter o que? Qualidade, a questão qualidade, a questão manutenção, para ver a relação custo-benefício que seja melhor para aquela situação. E é isso que o senhor está querendo colocar e tentar mostrar que é por aí a coisa. Que é por aí, porque quando a gente fala da licitação, às vezes fala muito, a licitação demora 6 meses, uma licitação demora 5 meses, 4 meses, 120 dias, 140 dias, 90 dias. Ora, mas a fase externa, ela que é a fase onde há disputa, onde o edital é publicado nos diários oficiais, onde existe a sessão pública, onde efetivamente são apresentadas as propostas, é uma fase relativamente curta. A fase que é longa, que tem que ser repensada e tem que ser aprimorada, é a fase interna, é a fase de planejamento, é a fase de amadurecimento. Eu brinco que essa fase de planejamento tem que ser amadurecida. Não seria simples. Vai se fazer uma licitação, nós vamos precisar de tal serviço e tal produto. Monta-se um questionário de quem vai atingir aqueles quesitos e ali já vai eliminando os possíveis licitadores, empresas que vão participar da licitação, para ver a questão qualidade, preenchendo tudo isso, as questões, o tempo que a pessoa perde para fazer a documentação, perca com outro funcionário para preencher esse questionário para diminuir o problema. A administração, quando ela vai o quê? Vai estudando o mercado. Claro. Quando ela for estudar o mercado. Então isso na fase interna, vai estudar o mercado. Será qual que é a melhor mesa? A mesa tem que ser de MDF 3, MDF 5, tem que ser Mas já coloca tudo lá para que as pessoas preencham, dizendo, né? Está dentro, conseguimos a melhor mesa, com todos os itens que nós precisamos, pelo preço. Aí já sabe o que eles querem, porque eles na verdade não sabem nem o que querem. Mesa, copinho peladeiro. Eu brinco que hoje em dia... Essa daí é nova, eu não sabia dessa. Hoje em dia a melhor definição do objeto, às vezes em licitação, porque às vezes se faz uma definição, se coloca no edital de licitação, se licita, escolhe o fornecedor, é celebrado o contrato, ele executa o contrato e quando recebe a mercadoria fala, mas não era bem isso que a gente queria. Mas então, a culpa é de quem pediu, não é de quem entregaram que eles cobraram. Então, a gente deveria ter pensado melhor na hora de pedir. Quem pede mal, vai receber mal. Vai receber mal. Não tem segredo, né? Mas agora vamos voltar então no assunto, para mostrar para o nosso telespectador como é que ele pode ajudar nesse processo todo, doutor. Quais são as armas e como que nós podemos fazer para ajudar esse sistema todo a funcionar de uma melhor forma. Isso é muito importante, né? O cidadão, ele não é só um partícipe, né? Por exemplo, de todo esse cenário das licitações, dos contratos, mas é um sujeito que é um destinatário.
Então, quando você fala numa licitação pública, a aquisição de um medicamento, Quem está pagando somos nós. é nós. E nós que vamos usufruir desse medicamento lá na farmácia. É nós, um vizinho, uma vizinha, alguém que trabalha conosco. A mesma ideia do asfalto. O asfalto, quando se compra, quando se constrói uma praça, se constrói um edifício. Então, o cidadão, primeiramente, tem que ter a noção do seu papel de fiscalizar e ajudar no controle da administração pública. Ajudar no controle das licitações, ajudar no controle dos contratos administrativos, fiscalizando, às vezes, se olha, eu passei numa obra pública, e às vezes tem isso, numa obra pública, eles colocaram caçamba no meio da calçada de maneira irregular. Ora, tem que denunciar. Agora, como denunciar? Nesse papel de como denunciar, como efetivar o controle social, a nossa comissão, a Comissão de Gestão Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção Paraná, elaborou uma cartilha de controle social. Então, essa cartilha de controle social é uma cartilha que não era um juridiquês, podemos assim dizer, né? Não era uma linguagem técnica profunda para que fique somente inteligível àqueles operadores de direito. Não é essa a ideia, não foi essa a finalidade. A finalidade foi trazer uma linguagem acessível, trazendo alguns breves comentários sobre as várias formas, vários instrumentos de controle social. E aí nós temos, como é que eu faço um requerimento administrativo? A quem que eu denuncio uma irregularidade? Aonde que fica o Tribunal de Contas da União? Onde fica o Tribunal de Contas do Estado? Onde fica o Ministério Público? Onde fica a própria sede da Ordem dos Advogados? Então, nessa cartilha contém todos esses dados. Ela, às vezes, ela está acessível diretamente no site da Ordem dos Advogados, é gratuito. Ela está lá no www.obpr.org.br. No canto esquerdo do site, lá no meio mais ou menos da página, haverá um link cartilhas da sessão, cartilhas da OAB Paraná. E lá dentro delas estará a cartilha da Gestão Pública e Controle da Administração, que é a nossa comissão. E ali todo mundo pode baixar gratuitamente e ler aquela cartilha e começar a exercer o seu papel de cidadão. A cartilha tem umas 55, 60 páginas, mas não se assuste que como está numa linguagem bem tranquila, um espaçamento tranquilo também, é uma leitura agradável, né? Você vai buscar a informação que você precisa pontualmente para cada situação. O importante é que você tenha acesso a isso e saiba que isso existe. Eu até estava comentando esses dias, existe o Tribunal de Pequenas Causas, onde ali você não precisa de advogado até um certo valor, onde você pode fazer suas reclamações contra tudo e contra todos, desde que sejam reclamações de direito seu como cidadão e que você deve brigar por isso. Isso é cidadania. Não é você estar correndo atrás, perdendo, que nem eu escuto muita gente falando, eu não vou perder meu tempo, eu vou pagar e acabou. Não, é aí que está o erro no país. Não é isso, doutor? É isso. Você é lesado pela empresa de telefonia. Você tem pequenas causas que vai e resolve o seu problema. É simples, você vai até lá, preenche o questionário, faz a sua reclamação e diz o que aconteceu. Isso vai ser julgado e a outra parte vai ser chamada justamente para que possa dar nome aos bois e quem errou vai pagar. Não é isso, doutor? É isso, essa é a finalidade da nossa cartilha, né? Às vezes o pessoal verifica uma irregularidade de uma obra pública, verifica uma irregularidade de uma licitação e fala, mas eu não vou fazer nada. Não dá nada, não vai acontecer nada, aí ninguém não vai dá ser... mesmo. Aí não... Se Quanto mais pressão nós fizermos em cima das coisas erradas, o resultado vai ser muito maior. Tenha como exemplo, por que existe aquela senha no banco? A hora que você vai para uma fila, porque ali existe um tempo. Tem pessoas que entram na justiça contra o banco porque aquela senha, mas ninguém usa. É um ou outro que usa e fica a fila lá. Quer dizer, o respeito se dá a quem pede esse respeito. A quem tem conhecimento. Por isso que ignorância é uma coisa que a gente costuma dizer, não está xingando ninguém, não. Você está ignorando um assunto. A partir do momento que você ignora e não vai buscar conhecimento, você se torna mais uma pessoa a ajudar os erros a acontecerem. É isso, doutor? É isso. E essa cartilha é justamente para que o cidadão faça o seu papel, para que o cidadão
Às vezes o pessoal fala, mas eu não sei como é que eu posso agir. Opa, a cartilha traz lá. Às vezes tem até órgãos de controle que aceitam reclamações, denúncias de irregularidades pelo Twitter, por redes sociais. Na cartilha contém todos esses dados. Mas como que eu faço um requerimento? Como é que eu faço uma reclamação? A cartilha explica como é que faz o requerimento, a quem se deve direcionar, como é que deve ser um concurso público, o que é uma improbidade administrativa, como é que eu posso ter acesso à informação. Não se fala tanto na lei de acesso à informação. O que é a lei de acesso à informação? Ora, todos nós, como cidadãos, nós somos os destinatários da coisa pública. Aqueles que estão nos representando, eles estão meramente fazendo a pura gestão da coisa pública, que é coisa nossa de todos nós como cidadãos. Logo, nós somos os destinatários e nós somos os principais atores e nós temos que fiscalizar, né? Agora a gente sempre só pensa, não, mas isso não é para mim, deixa que outro faça. Aí se cada dia a gente for deixar para o outro, a coisa não acontece. Doutor, antes de terminar o nosso programa hoje aqui, eu gostaria de agradecer esse presente maravilhoso que quem vai acabar lendo isso aqui, tenho certeza, vai ser minha filha, que está fazendo direito, a Lana. É um livro que foi lançado quando? Foi o ano passado. Ano passado. Luciano Elias Reis, Licitações e Contratos. Isso daqui é todo jovem que esteja estudando, não só para quem está fazendo direito, né, doutor? Isso aqui é um livro que é de fácil entendimento para as pessoas. Esse é de fácil entendimento, porque o que acontece? A lei de licitações é extremamente complicada e cada dia nós temos uma nova norma, nós temos um novo posicionamento do Tribunal de Contas, um novo posicionamento do Poder Judiciário. Há uma mudança muito grande. Então, quando a gente fala, às vezes nós temos que, numa licitação, isso é muito comum a gente escutar em noticiários, licitações grandes, houve a liminar brecando a licitação. Depois houve uma nova decisão no tribunal, liberando a licitação. Depois houve no Tribunal de Contas, brecando. Depois houve uma nova decisão, liberando. Por quê? Porque são interpretações. Então esse livro é a Lei 8666 de 1993, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, e que nós temos o quê? A anotação da jurisprudência, ou seja, das decisões dos tribunais. Você quer um guia para o advogado que está trabalhando em cima disso, né? Para o advogado e para todos aqueles que trabalham na administração pública ou que são fornecedores do poder público, que trabalham com licitações e contratos. Aproximadamente aqui nesse livro nós temos 4.000 decisões, 4.000 excertos de decisões. Então as partes principais das decisões, para que a pessoa saiba como é que o TCU, o Tribunal de Contas da União, está se posicionando sobre tal artigo, tal inciso. Como é que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como é que o STJ se posicionou, como é que o STF se posicionou. Então são 4.000 decisões, claro que uma pesquisa árdua, foi lançada no ano passado, já existe uma certa preparação para uma segunda edição. Que já vai vir com mais alguns casos para que as pessoas possam se basear, se nortear. Doutor, foi um prazer muito grande estar com você. Esperamos, o programa está aberto para novas entrevistas de novos assuntos que o senhor queira tratar junto à Arte de Fazer Amigos, e agradecer o presente e dizer que estou muito feliz de poder estar ao seu lado, levando ao nosso público informações que são de extrema importância. Obrigado, Alexandre, eu que agradeço a você, toda a sua produção, parabenizo pelo trabalho, parabenizo pelo programa de Arte de Fazer Amigos, um programa que tem efetivamente agregado a todos, como tanto na parte de cidadania quanto na parte social, e o que é muito importante, nós precisamos somar e os meios de comunicação têm esse papel e o seu programa tem atingido essa finalidade. Parabéns, Alexandre, fico muito feliz de estar aqui e fico à disposição para futuros programas. Ano que vem vamos estar juntos, com certeza. Um abraço para o amigo, um Feliz Natal, um próspero ano novo com muita saúde, paz e alegria para você e para toda a família. Obrigado, okay? Alexandre. Um abraço. E você, não saia daí que agora deve entrar o SEDUC ou as matérias que nós temos guardado para você, tá bom? Um beijo no seu coração e até daqui a pouquinho.